Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Você já esteve em alguma situação em que alguém levantou alguma dúvida sobre você, sobre o seu caráter, sobre aquilo que você está falando, sobre a veracidade daquilo que está sendo apresentado? Todos nós já passamos por uma situação assim, não é mesmo? Nem sempre as pessoas creem naquilo que nós estamos falando. Nem sempre as pessoas confiam naquilo que nós estamos fazendo. Nem sempre as pessoas dão credibilidade às nossas verdades, àquilo que nós estamos apresentando. O mais interessante e curioso disso é que isso faz parte do ser humano, a dúvida faz parte do ser humano. E mesmo quando o próprio Deus está apresentando uma verdade absoluta, há quem duvide. As pessoas continuam duvidando, continuam desconfiando, continuam não crendo naquilo que o próprio Deus está apresentando. Imaginem que no tempo de Jesus não foi diferente com ele. No tempo de Jesus, as pessoas tinham dificuldade em acreditar no que Jesus estava apresentando, até porque ele apresentava a própria Bíblia dentro de uma expressão de vida diferenciada que era mais coerente, porém era uma maneira nova de apresentar. E sempre que nós apresentamos algo que deveria ser padrão, mas a sociedade, pela sua cultura, acabou fazendo de forma diferente e abraçando uma cultura diferente da ideal, quando nós apresentamos aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, as pessoas têm a tendência a recusarem a verdade que está sendo apresentada, recusarem aquilo que Deus está mostrando para nós. Com Jesus não foi diferente. Nós temos o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 25 em diante. Eu estou lendo na versão da Bíblia a Mensagem, que é uma linguagem bastante fácil, bastante contemporânea, para que nós compreendamos melhor as palavras de Jesus. Então, na Bíblia, a Mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 25 em diante, ele nos diz assim: Eles perguntaram a Jesus: Então, quem é você? Jesus respondeu: O que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los, mas vocês não aceitam a veracidade daquele que me ordenou as minhas palavras e atos. Nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai, ao Deus Pai. Então, Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão ver de quem estou falando e quem eu sou, que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou desta forma, muitos decidiram acreditar. Até aqui o verso 30. Depois que ele, Jesus, se expressou desta forma, muitos decidiram acreditar. Esse texto tem muitos contextos para a nossa reflexão, e o primeiro dele é o questionamento que eles estão fazendo para Jesus. No versículo 25, perguntaram a Jesus: Então, quem é você? Quem é Jesus? E esta pergunta deve estar na sua mente, no seu coração também hoje. Quem é Jesus para você? Quem você acredita que seja Jesus de fato? Jesus, ele é apenas o seu Salvador ou ele é também o seu Senhor? Você crê que Jesus é o Filho de Deus
Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele garante a ressurreição para todos aqueles que entregarem a sua vida a ele, viverem debaixo dos seus princípios e valores, dos seus mandamentos, e desta forma, quando ele voltar, você também será ressuscitado para a vida eterna? Você também acredita nisso? Quem é Jesus para você? Jesus, ele está apresentando algo diferenciado dentro da interpretação da própria Bíblia, mas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, as pessoas estavam questionando e perguntaram: então, quem é você? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: o que tenho dito desde o princípio? Jesus, ele responde com uma pergunta, ele fala assim: o que eu já falei para vocês desde o começo? Desde o princípio eu estou falando para vocês que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Deus encarnado. Desde o princípio eu estou falando isso para vocês. O que eu tenho dito para vocês desde o princípio? O que Jesus já falou para você desde o começo? Que ele está ao seu lado para cuidar de você, para guiar os seus passos, para trazer uma interpretação melhor de vida. O que Jesus já falou à sua mente e ao seu coração? Você tem ouvido, de fato, o que Jesus está falando para você? E aí ele continua falando. Ele continua falando, dizendo assim: o que eu tenho dito desde o princípio? Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados. Olha a palavra de Jesus. Eu tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas, se vocês não aceitam a veracidade daquele que me ordenou, que ordenou as minhas palavras e atos, nada disso importa. Olha o que Jesus coloca aqui. Eu tenho muitas coisas a dizer para vocês que vão deixar vocês preocupados. O que pode deixar você preocupado? O que você está fazendo que desagrada a Deus? Porque esta é a conclusão de todo o pensamento de Jesus. Olha o versículo 30. Depois que ele se expressou desta forma, muitos decidiram acreditar. Expressou do que forma? Olha aqui, o final do 29. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. E ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Esta é a postura de Jesus. E nós, como cristãos, você como cristão, você tem em mente ter uma postura de vida que em tudo que você faz, em tudo que você fala, a maneira que você se comporta, com quem você se relaciona, tudo agrada realmente Deus, o Pai? Tem agradado o Espírito Santo que está conduzindo a sua vida? Tem agradado a pessoa de Jesus Cristo que te ensinou a viver desta forma, agradando a Deus o Pai? Jesus, ele fala: olha, tudo o que eu faço agrada ao meu Pai, e eu sei que ele não me abandona. Deus também nunca vai abandonar você. Ele não abandonou você no passado, não vai abandonar no presente e muito menos no futuro. Deus vai estar com você todos os dias, em todos os momentos, em quaisquer circunstâncias. O problema é quando nós abandonamos a Deus. Deus não nos abandona, mas muitas vezes as pessoas abandonam a Deus. E isso não é bom, isso não é saudável, né? Não é desta forma que é para ser. Jesus, ele fala: olha, tenho coisas que eu vou dizer que vai preocupar vocês. Vocês não devem mentir, vocês não devem furtar, vocês não devem enganar as pessoas, vocês não devem ingerir bebidas alcoólicas, vocês não devem se envolver com vícios, com jogos de azar, vocês não devem se portar de uma maneira inconveniente, desaprovada por Deus. Vocês não devem se posturar desta maneira. Jesus falou: olha, tem muitas coisas que eu vou falar que não agrada. Você não deve ter a postura de uma sexualidade ilícita. Você não deve ter uma postura que traga prejuízo moral, pessoal, social. Então, muitas coisas que Jesus ensina através da palavra vão desagradar, porque o ser humano quer uma liberdade, mesmo que essa liberdade venha trazer prejuízo para ele. E Deus não quer que nós tenhamos prejuízo de forma alguma. Então, Jesus fala: olha, muitas coisas que eu vou falar vai desagradar vocês, julgamentos que irão afetá-los.
mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou as minhas palavras e atos, nada disso importa. Ou seja, se você não aceita a palavra de Deus, as instruções de Deus, o direcionamento de Deus, nada adianta o pregador falar, nada adianta o pastor, nada adianta o orientador espiritual, seu líder espiritual, seja de qualquer denominação que você for, se você não estiver atento à voz de Deus pelo Espírito Santo através da palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática, então nada vai adiantar na sua vida. Seguindo o texto, ele continua dizendo que, portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Observe, quando o pastor, quando o líder religioso, quando o próprio Jesus ensina algo que está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, interpretado da maneira correta, aquilo que deve ser, e a pessoa rejeita, ele não está rejeitando a orientação do pastor, do líder religioso, ele não está recusando simplesmente uma orientação humana, ele está recusando uma orientação divina. E todas as vezes que uma pessoa recusa a orientação divina, certamente ele terá prejuízo. Agora, Deus não obriga ninguém a seguir, a acreditar, a praticar aquilo que ele está ensinando. Nós, assim como Deus, devemos aprender com ele. Aliás, Jesus fala isso: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde e manso de coração. Né? Então, quando Jesus ele fala que nós devemos aprender dele, nós devemos aprender que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é sempre orientadora. Ela não é forçosa, ela não está obrigando ninguém a fazer aquilo que não quer. Ele está orientando para o bem. Agora, a orientação de Deus envolve vida e morte, vida eterna ou não. Então, aquele que despreza a orientação de Deus, esse vai ter um prejuízo eterno, que vai ser a morte. Deus não quer que isso aconteça. É por isso que ele fala: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Eu espero que vocês escolham a vida. Este é o propósito de Deus para nós. E Jesus continua falando aqui. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo. Jesus tenta explicar mais uma vez. Os discípulos têm dificuldade de compreensão e Jesus, na sua paciência, ele vai ensinando até que seja compreendido. E ele fala de novo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou, que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, Jesus está falando que ele vai ser crucificado, e quando a cruz for levantada, todos verão que ali está o Filho de Deus. De fato, a cruz de Cristo, quando ela foi levantada, ela revelou que Jesus era absolutamente o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Messias. E Jesus aqui, ele já fala para os discípulos: olha, quando o Filho do Homem, eu, for levantado, vocês vão entender, vocês vão compreender o que eu estou falando. Jesus gostaria que eles entendessem antes, mas pela dificuldade que eles estão tendo de compreensão, então Jesus está tentando desenhar, está tentando explicar com mais detalhes. E aí ele coloca: olha, eu não estou inventando nada. Tudo que eu estou falando para vocês é verdadeiro. Eu não estou inventando nada. Quando nós orientamos diante da Bíblia, da palavra de Deus, nós não estamos inventando nada. Quando nós falamos que as pessoas devem deixar a prostituição, a sexualidade ilícita, os vícios, devem deixar aquilo que é prejudicial, aquilo que é desaprovado por Deus, nós não estamos inventando nada. Isso está na Bíblia, e a Bíblia é a regra de fé e prática para todo cristão. Então, é o que Jesus está colocando aqui. Eu não estou inventando nada. Isso já está na Bíblia, isso já foi falado por Deus, eu só estou explicando para vocês. E aí ele segue no texto e ele fala assim: aquele que me enviou
permanece comigo. Aquele que te deu vida e que te dá vida todos os dias, permanece com você, cuidando de você, orientando, guiando, fortalecendo para que você tenha sabedoria e discernimento para superar as adversidades. Aquele que realmente te criou, ele continua com você todos os dias, em todos os momentos. Aquele que me enviou permanece comigo. E aí Jesus faz um reforço. Ele não me abandona. Deus nunca vai abandonar você. O Espírito Santo nunca vai abandonar você. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Você tem alegria na sua postura de vida em agradar a Deus? É isso que Deus espera de você. Que você tenha felicidade, que você tenha alegria e conduza outros à mesma felicidade que você está desfrutando. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. E aí nós concluímos o texto, esse trecho do texto, com esta expressão. Depois que Jesus se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Acreditar é uma decisão pessoal. Ninguém pode forçar você a acreditar. Ninguém pode forçar você a se entregar a Cristo. É uma decisão sua, uma decisão pessoal. O que eu posso dizer é que se você se entregar a Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de sua vida, viver debaixo da sua autoridade, guiado pelo Espírito Santo, você vai ter uma vida de felicidade e harmonia aqui e vai ter a garantia da ressurreição para a vida eterna. Isso eu posso dizer a você com toda a verdade dentro da palavra de Deus, porque esta palavra vem de Deus para você. Que Deus te abençoe, te conduza, te fortaleça, que você tenha sabedoria e discernimento para compreender a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estamos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz e direção espiritual e que todos venham a conhecer verdadeiramente ao Senhor, recebendo a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Todos sejam abraçados pelo teu amor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.